Fala pessoal do canal, desde aqui, como vão vocês? Tudo bem? Eu tenho feito aqui uma série de vídeos, né, sobre a lei do Caibalion. No livro tem 7 leis herméticas. Eu falei aqui sobre a primeira lei, falei sobre a segunda, falei sobre a terceira também, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a quarta lei, que é a lei das polaridades. E o que essa lei das polaridades nos diz? Bom, essa lei nos diz que tudo tem o seu duplo. Tudo tem dois polos. Semelhante e dissemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas em diferente grau. Essa lei também nos diz que os extremos se tocam, que todas as verdades são meias verdades. Por exemplo, aqui de polos, podemos citar o yin e o yang. Todos os seres desse planeta, eu, você, temos dentro de nós um pouco do yin e do yang. É claro que em diferente grau. Eu tenho um pouquinho do yang, você tem um pouquinho do yin, você tem um pouquinho do yin e eu tenho um pouquinho do yang. Então, são polos, diferentes graus. Cada um tem um pouquinho. Nada é de fato em absoluto. Então, eu tenho um pouco do yang em desproporções diferentes, né? Em graus menores ou maiores, enfim, todos nós temos um pouco dentro de nós o yin e o yang. Assim, seguindo, o caos precisa da ordem, como o dia também precisa da noite para existir, o vazio precisa do cheio, essas coisas em cima e embaixo também precisam, então tudo tem polos, tudo, né, se encaixa, o dia segue a noite e por aí vai. Bom, o bem é simbolizado pelo equilíbrio. Nosso planeta é todo equilibrado, né? Quando Deus é perfeito, né? Criou isso tudo em forma bem harmônica. Então tudo há um equilíbrio. E o mal o que é? Porque se existe o bem, existe o mal também. Então, o que é o mal? O mal aqui, para a gente entender melhor, é o desequilíbrio entre a força. É desequilíbrio entre os dois polos. Então, para se equilibrar, precisa que um tem um pouquinho mais de força, ou pode até parecer, né, que o mal tá ali ganhando um pouquinho de diferente grau, mas nada que não se equilibre. Tudo na vida é um equilíbrio, tudo tem seus dois polos. Trazendo para o mundo de hoje, para alguns problemas que a gente enfrenta na sociedade, na rede social, então não vou nem falar, hoje é comum nós darmos mais atenção ao yang. Por quê? Porque estão nas coisas mais racionais, mais absoluta. Por exemplo, eu defendo a minha verdade. Se você não defende a minha verdade, você está defendendo uma mentira. Mas se eu partir do princípio de que você está defendendo são um polo só, são dois polos do mesmo problema, e que você tem seu ponto de vista diferente, as coisas acabam se equilibrando. Então, nada é em absoluto de fato, né? Eu só estou defendendo a minha verdade e você vai defender a sua. O que é verdade para mim, porque eu estou olhando com os meus olhos, pode não ser verdade para você, você olhando com os seus olhos. Então, tá vendo que são perspectivas, são pontos de vista? Hoje, se você trouxer isso para uma conversa com alguém, se você não defender a verdade dela junto com ela, você está defendendo uma mentira. E não é bem assim, né? São pontos de vistas diferentes. Hoje, por exemplo, se você estiver passando por um problema, se você for capaz de perceber que a solução do problema também está no mesmo problema, por quê? Porque se tem um problema, consequentemente existe a solução para ele. Polos diferentes, né? Você só está vendo o problema, você só está ali, né, envolvido, imbuído naquilo. Então, se você sair um pouquinho, começar a olhar com outros olhos, você vai ver que o problema tem solução. E sempre tem, na verdade, é que nós não encontramos isso de imediato. Isso requer um pouco de prática, requer um pouco de sabedoria de você para que você consiga perceber. E como que a gente consegue resolver esse tipo de problema? Bom, primeiro, a mudança começa em quem? A mudança começa em nós mesmos. Se nós procurarmos rever aí as nossas atitudes, né? Deixar um pouco de lado aí, né? Que a gente fala, a ambição exagerada, para a gente poder conseguir sair disso um pouquinho, conseguir olhar as coisas com bondade, amor e paz, já resolve muito, já ajuda, né? Já ajuda bastante. Mas, na maioria das vezes, nós não conseguimos, né? Então, somos levados aí por esse mundo irracional que nos leva, que nos deixa ser levados aí por uma enxurrada de coisas que acontece no nosso dia, que a gente nem consegue sair assim, perceber que existe
né, um outro lado, você pode olhar por um outro olhar, você pode analisar um pouco mais, mas não, a gente quer a solução para aquilo de imediato. E como a dualidade acontece dentro da gente, nós seres humanos nos limitamos a ver tudo em termo absoluto e não como relativo. Se você, por exemplo, está muito triste hoje, você seria capaz de tirar o foco da tristeza e colocar em foco de alguma coisa que te traga alegria? Por exemplo, olhar para o seu pet, tirar o foco daquilo e ver alguma coisa de comédia, alguma coisa que te faça feliz naquele momento? Não, você fica ali mergulhado na tristeza e vai deixando aquilo tomar conta do seu dia. E a intenção não é essa. É só você continuar olhando com outros olhos. Só você continuar, você conseguir sair do problema, pelo menos um pouquinho. Para você olhar aquilo com outro olhar. Mas se eu estou triste, tem um motivo também para eu estar feliz. Porque não são polos? Então, tristeza, alegria. Como você pode sair desse polo de tristeza para ir para a alegria? Praticando gratidão, por exemplo. Gratidão é uma ferramenta maravilhosa que nos ajuda muito. Pessoal, o cachorro tá latindo aqui, então talvez no vídeo saia o cachorro latindo, tá bom? Peço desculpas a vocês. Mas é isso. É você praticar gratidão um pouco mais de afinco, genuinamente, que te desperta aquela alegria genuína mesmo, que faz você o quê? Sair. Quando você for se dar de conta, você nem tá mais prestando atenção na tristeza. Você já tá ali, né, começando a ser imbuído pela alegria que praticar gratidão te dá. E se você, hoje em dia, nós levamos isso para o lado, algumas coisas para o lado bem pessoal, né? Se você não está a meu favor, você está contra mim, e a coisa não é bem assim, né? Você só está defendendo o seu ponto de vista e eu estou defendendo o meu. Quer dizer que nós temos que brigar por isso para defender que a verdade absoluta é a minha? Não, gente. Lembra? Polos são só polos da mesma coisa. Não precisamos brigar, precisamos encontrar um equilíbrio para que haja paz, harmonia. Mesmo que você discorde de mim, está tudo bem. Não quer dizer que eu vou brigar com você. Se a gente for levar isso para a rede social, meu Deus, transforma aquilo numa coisa horrorosa, transforma aquilo num pesadelo, que aquilo parece que nunca vai ter fim, porque eu fico discutindo. Se for sobre política, então, minha nossa, a conversa vai. Então, a lei das polaridades diz que nós temos capacidades dentro de nós que são inatas aos seres humanos. Você, por exemplo, consegue amar e odiar a mesma pessoa, às vezes. Por quê? Porque são polos, não é? E para sabermos amar incondicionalmente, nós temos que aprender a lidar com os altos e baixos da outra pessoa, porque outra pessoa também é um ser humano, enfrenta os dois polos também, só que às vezes uma sabe lidar em maior grau e a outra não. De qualquer forma, nos requer sabedoria, de qualquer forma, requer que a gente pense um pouco antes de começar a agredir alguém, antes de começar a dizer, eu não entendo fulano, não entendo ciclano. Não, gente, ele está tendo a perspectiva dele e você está tendo a sua. São polos de uma mesma coisa. Então, eu espero que você compre o livro, que você leia o livro Okai Byron e pratique ele na sua vida. É um pouco denso, mas dá para você ler direitinho, se você ler com calma, se você se propor a entender o livro, você consegue, tá bom? Porque os vídeos aqui do canal, eles são pincelados. São só, né, para despertar a sua curiosidade em querer ler um pouquinho mais. Então, se você puder, leia o livro. Bom, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o vídeo aqui, tá? Vou amar ler seu comentário, dar um coraçãozinho lá, tá bom? E gratidão pela sua presença estando aqui. Muito obrigada mesmo por acompanhar até aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.